Quando você está cercado de uma vegetação densa que esconde formas de vida diferentes, culturas perdidas e muito mais, não há dúvidas de que a selva é um lugar misterioso. Os recentes avanços tecnológicos mal começaram a permitir uma compreensão dos segredos guardados nos ambientes mais incríveis e diversos do nosso planeta. Mas as poucas coisas que descobrimos até agora foram absolutamente alucinantes. Vamos abrir caminho no mato para descobrir algumas das coisas mais estranhas já encontradas na selva. Número 10. Veterano da selva. No que diz respeito à maior parte do mundo, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas Hiro Onoda, um tenente japonês, se escondeu em uma ilha na selva das Filipinas por 30 anos depois do fim da guerra, levando essa ideia de não se render muito a sério. Ele levou tudo tão a sério, na verdade, que ele e seus camaradas sobreviventes rejeitaram todas as comunicações que diziam que a guerra havia acabado, acreditando que fossem mentiras dos americanos. Depois que o último de seus 3 companheiros foi morto pela polícia local em 1972, Onoda foi deixado sozinho. Ele finalmente foi convencido a aceitar o fim da guerra e deixar a selva quando seu oficial comandante original o visitou em 1974, ordenando que ele voltasse para casa. Os habitantes locais ficaram felizes quando ele foi embora, já que ele e seus companheiros sempre brigavam e lutavam com qualquer um que chegasse ali por perto. Apesar de ter matado até 30 pessoas durante sua estadia prolongada na ilha, o governo filipino concedeu a Onoda um perdão total, considerando verdadeira sua crença de que a guerra ainda estava acontecendo. Então Onoda estabeleceu uma fazenda no Brasil e abriu uma série de escolas de treinamento de sobrevivência no Japão. Mas Hiro Onoda não é o único caso que aconteceu. Em 1974, o soldado Teru Nakamura foi encontrado na ilha da Indonésia de Morotai, cultivando sua própria comida e vivendo como se a Segunda Guerra nunca tivesse terminado. Então, da próxima vez que você se atrasar para a festa, basta dizer que está dando uma de Hiro Onoda, que você será perdoado. Número 9. Cedar Range. A Amazônia guarda infinitos mistérios, sendo que a maioria deles não envolve nós, seres humanos. Nas profundezas da Amazônia equatoriana e peruana, os exploradores toparam com essas estruturas bizarras. Embora isso pareça uma torre de mago que construiu um sistema de proteção com sua magia, isso na verdade é usado na reprodução de uma misteriosa espécie de aranha. A espécie responsável ainda não foi classificada, mas seus bebês são de cor laranja translúcido muito louco, o que significa que seu estilo não fica só por conta de sua casa chamativa. As estruturas são feitas de teia de aranha, e a pequena torre no meio contém ovos fertilizados. A finalidade da cera circular em torno da torre ainda não é certa, mas pode ser que seja usada como proteção contra insetos famintos ou curiosos. O primeiro desses, chamados Silk Hand, foi descoberto em 2013, por um estudante da Georgia Tech chamado Troy Alexander, enquanto visitava a Reserva Nacional de Tambopata, no Peru. Depois de perguntar na internet quais eram as estruturas, ficou claro que ninguém nunca as tinha visto antes. O nome apropriado de Silkhand, é claro, refere-se à sua semelhança visual com o Stonehenge. Será então que o Stonehenge está abrigando algumas aranhas gigantes que vão nascer a qualquer momento? Eu aqui vou ficar longe de lá. Número 8. História antiga, com lasers. Graças aos recentes avanços tecnológicos, os arqueólogos estão descobrindo inúmeros vestígios de antigas civilizações que antes habitavam a selva. A tecnologia chamada LIDAR é um método de análise que usa lasers para escanear áreas enormes e construir imagens 3D, com base no tempo necessário para a luz emitida ser refletida de volta em um sensor. E parece que funciona muito bem para construir imagens aéreas através da densa folhagem da selva. A tecnologia permite mapear o que, até meados do século XX, seria considerado impossível. Na Guatemala, ao analisar digitalmente a folhagem das imagens, as antigas cidades de Holmu e Tikal foram descobertas como sendo muito mais expansivas do que se pensava. Descobertas como essas na América Central foram tão profundas que ameaçam desestabilizar completamente nossa compreensão anterior do tamanho da civilização maia em seu auge. Vejamos, por exemplo, a enorme rede de estradas e áreas de convivência de 240 km de largura encontrada ao redor de El Mirador, um grande assentamento maia. Essas imensas redes parecem sugerir que a cultura maia pode até ter sido comparável, em tamanho e sofisticação, às culturas como a Grécia Antiga. Com descobertas como essas sendo feitas regularmente, é um momento extremamente emocionante para aqueles interessados em culturas perdidas do passado. Número 7. Medo de aranha. Você sempre quis parecer maior e mais ameaçador sem ter que ir para a academia?
esse aracnídeo amazônico que acabou de ser descoberto tem a solução. Esta aranha, considerada como pertence ao gênero Cyclossa, cria padrões que lembram aranhas maiores em suas teias, usando folhas, detritos e insetos mortos. Os cientistas teorizam que essas esculturas de aranhas são projetadas para afastar predadores, parecendo maiores. Esse comportamento altamente especializado é importante, mas não muito chocante quando você considera que a maioria das aranhas são capazes de criar estruturas geométricas na forma de suas teias. Essa espécie apenas levou as coisas um passo adiante. Só espero que isso continue só nas entranhas da Amazônia. Assim você não precisa se preocupar com aranhas fake. Número 6. Escondendo o pior da nossa história. Em 2015, arqueólogos encontraram os restos de uma pequena construção no Parque Teju Quarry, na Argentina. Não havia sobrado muito da estrutura, mas restavam algumas pistas sobre quem poderia ter sido seus habitantes. Descobriram várias moedas cunhadas entre 1938 e 1941 no local, bem como um fragmento de placa, todos originários da Alemanha. Claro, entre os anos em que as moedas são datadas, a Alemanha estava mergulhada nas garras do fascismo. Isso levou alguns a especular que, ao fim da Segunda Guerra Mundial, o lugar pode ter abrigado figuras políticas em fuga. É um fato consagrado que a Argentina foi o lugar de fuga preferido de algumas das figuras mais traiçoeiras da Alemanha em meados do século. Milhares de fascistas europeus imigraram para a Argentina graças ao então presidente Juan Perón, que esperava poder obter alguma tecnologia militar avançada em know-how com um acordo. No entanto, as evidências da localização na selva acima mencionada são inconclusivas, e alguns argumentam que as moedas podem simplesmente ter sido deixadas por turistas alemães, já que a Argentina é um destino turístico bem popular. Número 5. Fungo Frankenstein. Dizem que na linguagem das formigas, as palavras Ophiocordyceps unilateralis são proibidas. Ao contrário de muitos palavrões, essas palavras não insultam a mãe de ninguém, mas causam um medo enorme em qualquer formiga que ouvir. Este fungo parasita descoberto por Alfred Russel Wallace em 1859 infecta formigas e as usa para se reproduzir. Depois de infectadas, as formigas começam a perder o controle de seus corpos, à medida que o fungo assume seu sistema circulatório, cérebro e músculos. Ao liberar vários produtos químicos, o fungo sequestra a formiga, afastando-se da colônia em busca do local ideal, onde a temperatura, a luz e a umidade são perfeitas para o crescimento do fungo. Finalmente, a formiga é forçada a morder com firmeza uma grande veia na parte inferior de uma folha, momento em que o fungo mata seu hospedeiro. Depois que a formiga morre, o fungo sai de seu corpo e libera esporos com um objetivo: criar mais formigas zumbis. Este fungo pode exterminar colônias inteiras de formigas, e para piorar as coisas, centenas de outras espécies de Cordyceps atacam diferentes vítimas, até mesmo aranhas. Isso mesmo, aranhas zumbis existem de verdade. Número 4. Vida alienígena na Terra? O meteorito Polonnaruwa teria caído na selva perto da cidade de Polonnaruwa, no Sri Lanka, em 2012. Ele foi recuperado pelo professor Chandra Wickramasinghe e sua equipe, que publicou sua descoberta no Jornal de Cosmologia. Eles alegaram que, depois de examinar a rocha com um microscópio eletrônico, encontraram diatomáceas fossilizadas. Estamos falando de organismos essencialmente microscópicos, encontrados em corpos d'água por todo o planeta. Se essa rocha realmente tivesse vindo do espaço, isso significaria que eles seriam a prova de vida extraterrestre. A equipe chegou a alegar que também continha algumas diatomáceas vivas, mas os críticos argumentaram que, embora a rocha tenha uma estrutura semelhante a muitos meteoritos, ela pode, na verdade, ter uma origem mais terrestre mesmo. Pode ter sido transportada ao longo do tempo através de um rio próximo, ou pode até ser formada por fulgurita, um corpo mineral formado por raios. A semelhança entre as espécies conhecidas de diatomáceas ligadas à Terra e as do suposto meteorito é outro ponto polêmico. Mas mesmo que não seja um meteorito, uma rocha relâmpago cheia de fósseis ainda é um achado fascinante. Acho que a gente só vai descobrir a verdade quando já for tarde demais. Depois não vai dizer que eu não avisei. Número 3. Poeira para toda a vida. As selvas da Amazônia são exuberantes e vibrantes graças a alguns fertilizantes de origem surpreendente. Mas o fertilizante da Amazônia não pode ser comprado em lugar nenhum. Ele vem de um dos lugares mais áridos da Terra, o deserto do Saara. A areia do Saara é ótima para plantas, pois é rica em ferro e fósforo. As plantas precisam de fósforo para crescimento, respiração e transferência de energia, enquanto o ferro é necessário para a fotossíntese. O vento sopra essa areia deliciosa até a Amazônia, onde é recebida com entusiasmo. Os nutrientes do próprio solo da Amazônia são constantemente lavados pela chuva, então essa areia fornece suporte vital para o maior refúgio de vida vegetal do planeta. Mas a areia mágica também tem uma história incrível.
A depressão de Baudelaire é uma área do Saara que abriga grande parte desse fertilizante superfino. Costumava ficar debaixo d'água, que era antes um lago de 150 mil metros quadrados. Para referência, era um lago quase tão grande quanto o estado da Califórnia. Bilhões de minúsculos micro-organismos têm o lago como seu lar, e à medida que morrem, caem no fundo dele. Suas conchas formaram uma camada de sedimentos de 800 metros de espessura, que permaneceu quando o lago finalmente secou. Agora, o Lago Morto do Saara permite que a Amazônia viva. Número 2. Selvagem vietnamita. Esse carinha de sorriso amigável passou a maior parte de sua vida vivendo na selva vietnamita. Durante a Guerra do Vietnã, quando Ho Van Lang tinha 4 anos, seu pai fugiu com ele para as selvas da província de Quang Ngai, depois que uma bomba matou a maior parte de sua família. Eles construíram sua própria casa na árvore na selva, criaram ferramentas com bombas e helicópteros que caíram, beberam dos rios e comeram frutas, mel, cobras e ratos. Eles continuaram vivendo assim até 2013, quando os moradores os encontraram e alertaram as autoridades. Lang aprendeu apenas algumas palavras antes de seu pai, agora idoso, decidir parar de falar totalmente. Então a comunicação foi um problema desde o primeiro contato com ele. Felizmente, Lang, agora na casa dos 50 anos e morando com seu irmão perdido, é uma pessoa amigável, curiosa e carinhosa. Mas o seu irmão avisa que a educação de Lang o tornou um ser infantil, sem um senso de certo ou errado. Isso significa que ele é capaz de ferir as pessoas sem uma real consciência das consequências desse ato. Embora ache o mundo moderno um pouco barulhento demais, Lang gosta da sensação de estar em um carro, bem como a abundância de luz que a sociedade moderna tem à sua disposição. Uma coisa que ele luta para entender, no entanto, é a diferença entre os sexos, já que passou 40 anos sem ver uma mulher. Melhor manter ele longe de qualquer mulher de cabelo curto, pois ele vai confundir ela com um homem com certeza. Número 1. Baleia encalhada na floresta. O solo da floresta é o lar de uma grande variedade de organismos, e isso é um fato. Mas essa diversidade não costuma incluir baleias. Os cientistas ficaram totalmente confusos no início de 2019, quando encontraram uma baleia jubarte morta na floresta amazônica. Como ela foi parar na selva, na ilha do Marajó, que fica na foz do rio Amazonas, era um mistério. A única teoria é que um mamífero de 10 toneladas foi jogado na terra por uma grande onda durante uma tempestade. No entanto, os cientistas não sabem ao certo porque um filhote de jubarte de 12 meses estaria nadando naquela área. Afinal, ficava a milhares de quilômetros de distância das águas mais próximas que são ocupadas por jubartes. As autoridades só encontraram a baleia depois de perceber aves de rapina sobrevoando a área. Felizmente para os pássaros, a área em que a baleia estava era muito difícil de alcançar para os carros, então ela foi tipo um presente para alimentar a floresta. Se você for visitar a Amazônia um dia, vai ter que adicionar a chuva de baleias à lista de coisas que você precisa ter cuidado, junto com basicamente todas as outras maneiras possíveis de morrer. Qual dessas descobertas na floresta você achou mais maluca? E você vai investir em um guarda-chuva à prova de baleias quando for visitar a Amazônia? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!